Oi, pessoal. Na aula de plexo infraclavicular, a gente terminou de falar do exame dos movimentos de escápula e de ombro. Tá? Então, nessa linha de aulas aqui que a gente vai seguir, eu vou falar sobre o restante das articulações e os movimentos associados a essas articulações. Tá? Vai ter uma outra linha de aula na qual eu vou falar nervo por nervo. E por que eu separei o movimento de articulação de cotovelo, de punho, mãos e dedos e de polegar do resto do plexo? Porque os movimentos de escápula e a maioria dos movimentos de ombro, eles são derivados de nervos que saem diretamente do plexo. E os movimentos de cotovelo, punho, mãos e dedos e polegar são dos nervos propriamente ditos que entram no braço. Só por isso que eu fiz essa separação. Então, nessa aula a gente vai falar sobre o cotovelo e o objetivo é que vocês entendam melhor os nervos responsáveis pelos movimentos dos membros superiores, entendam a inervação de braço, antebraço, mãos e dedos e apliquem isso no exame da motricidade. Essa imagem aqui é para lembrar da gente da nossa aula de plexo e lembrar que, quando a gente fala de nervos que entram propriamente dito no braço, nós estamos falando desses 4 aqui. Na ordem de anterior para mais posterior, no braço, a gente tem o músculo cutâneo, o mediano, o ulnar e lá atrás o radial, que sai do cordão posterior. Esse aqui é o nosso esquema. E quando se trata de falar do cotovelo, o principal músculo relacionado à flexão é o músculo cutâneo, com auxílio do radial, a gente vai mais para frente. Quando a gente fala de extensão, é radial, basicamente. E a gente vai falar também de pronação e supinação. E aí os principais, na pronação, é o mediano, enquanto na supinação é o radial, com auxílio do músculo cutâneo. Vamos ver isso aqui com mais detalhe agora. Então, os movimentos do cotovelo são movimentos de extensão, movimentos de flexão, que podem ser com posições diferentes do antebraço, que vão mudar quem é o nervo principal que está fazendo o músculo principal que está fazendo aquele movimento. E os outros 2 movimentos são a pronação e a supinação. E a posição do antebraço também influencia em quem é o principal agente, o principal músculo que está responsável por essa movimentação. E vamos começar falando da extensão. A extensão é de responsabilidade do nervo radial e dos músculos tríceps, braquial, 1, 2, 3 cabeças, um aqui atrás, e do músculo ancônio, que tem como raízes C6, C7 e C8. Para você examinar, você tem que estabilizar, tentar isolar ao máximo o movimento do tríceps. Algumas pessoas recomendam que o braço esteja abduzido para facilitar esse isolamento, evitar que o paciente jogue o corpo para acabar compensando uma fraqueza que ele possa ter. E lembrar sempre de palpar com a mão que não está fazendo aí a contraposição ao paciente, com sua mão livre, palpar o músculo em questão, então palpar aqui o tríceps, o músculo principal. A flexão é de responsabilidade aí do bíceps braquial, esse aqui, 1, 2 cabeças, e do braquial, que são músculos inervados pelo nervo músculo cutâneo. O braquial, eventualmente, é inervado pelo radial, mas isso é na minoria das pessoas. Tá? E o movimento que eles vão fazer é de flexão do cotovelo. Eles são os principais responsáveis por esse movimento, principalmente quando a mão está supinada. Tanto é que o bíceps ajuda na supinação do antebraço quando o braço está fletido. Esse aqui é o braquiorradial, que é músculo inervado pelo nervo radial, raízes C5, C6. E faz a flexão numa posição de semiprona. Certo? Inclusive, fica fácil de palpar um músculo aqui nessa região. Lembrar sempre de palpar ele com a mão livre. Já a supinação do cotovelo é feita pelo músculo supinador. Ele é o principal nesse movimento. E ele é inervado pelo radial. Além disso, o radial inerva o braquiorradial, que tem uma função agonista na supinação. Principalmente quando o antebraço está estendido. Quando o braço está fletido, o braquiorradial faz um pouquinho de pronação, na verdade. Tá? Então, braço estendido, supinador e braquiorradial. Ambos inervados pelo radial. E o bíceps ajuda nessa supinação. Ajuda o supinador nessa supinação quando o braço está fletido,
certo? Então, fica aqui que a supinação é feita principalmente pelas raízes C6 e C7, pelo músculo supinador, mas quando está fletido, auxiliado pelo bíceps braquial, raiz C5 e C6, quando está estendido, auxiliado pelo bráquio radial, também C5 e C6. E, finalmente, a pronação, o quarto movimento que a gente vai examinar do cotovelo, né? E tem dois músculos responsáveis que são inervados pelo mediano, que é o pronador redondo e o pronador quadrado. O principal é o pronador redondo, que é inervado por C6 e C7, com auxílio do C7 e C8. E tá aqui a forma de avaliar o exame. Existem algumas dicas, né, que dizem que o pronador redondo ele atua mais quando o braço está mais estendido, está mais formato mais redondo, e que o quadrado ele funciona mais quando o braço está mais fletido. Tá? Mas o principal é o pronador redondo. Então aí, o que é que a gente examina no cotovelo? Extensão, nervo radial, músculo tríceps, raízes C7, C8. C6, C7, C8. Flexão, músculo, principalmente aí o bíceps braquial também, C5, C6, nervo músculo cutâneo. Ou o bráquio radial, também C5, C6, nervo radial. Além disso, a gente tem a pronação, que é do nervo mediano, músculos pronador redondo e pronador quadrado, principais raízes C6 e C7. E a supinação, músculo supinador, raiz C6 e C7 nesse caso, mas tem auxílio aí, quando o braço está estendido do bráquio radial, nervo radial, raiz C5 e C6, e do músculo cutâneo, quando o braço está mais fletido, nervo bíceps braquial, né, e nervo músculo cutâneo, músculo bíceps braquial, e a raiz C5 e C6. Tá? Espero com isso ter ajudado um pouquinho vocês a entender melhor o exame do cotovelo. Tá? A gente vai passar para agora mãos e dedos, depois polegar, a gente vê que vai começando a complicar um pouquinho mais. A gente tem punho também no caminho. Até a próxima.